Olá, nesta videoaula iremos criar classes para a camada de dados do Banco Northwind e também para a camada de regras de negócio. Para tanto, criarei um projeto do tipo Class Library em Visual C#. O nome do projeto será Northwind, lembrando que este nome também será o nome do nosso namespace. Para podermos manipular todas as classes necessárias para o acesso a dados que iremos utilizar neste exemplo, irei adicionar uma referência à classe ao namespace system.web. Então, adicionar referência, localize system.web. Uma vez localizada e adicionada a referência, vamos excluir a classe class1 que ele cria por padrão e agora adicionar um class diagram. A criação das classes não necessariamente precisa ser feita através de diagramas. No entanto, isso aqui é uma prática que deixa mais fácil a criação das mesmas. Então eu vou adicionar aqui através do box uma nova classe. Para essa nova classe irei dar o nome de banco, que será responsável pela camada de dados. Para a classe banco, iremos criar alguns métodos e algumas propriedades e alguns campos para a mesma. Então, aqui em detalhes da classe, vamos ao trabalho. Esta classe, a princípio, terá um campo chamado conexão, e esse campo será responsável por receber a string de conexão que estaremos utilizando. Esta classe também terá outros campos. O segundo é um campo chamado SQL, que nada mais será do que o nosso objeto para manipulação da classe SQL Data Source. Feito isso, adicionaremos aqui agora alguns métodos. Então, por exemplo, terei aqui um método banco, que então será um método construtor que fará com que colocaremos a nossa string de conexão ao nosso campo underline conexão. Além desse método construtor, teremos outros métodos, como por exemplo executa select, um outro método executa insert, um outro método executa update, e finalmente executa delete. Para o método executa select, teremos como retorno de dados um objeto da classe DataView. O executa insert retornará um número inteiro, aqui também um inteiro e aqui também um inteiro. Então, o executa insert update delete retornará um número inteiro para indicar quantas linhas foram afetadas no banco de dados. Nosso campo underline conexão é um campo do tipo string, pois ele reservará a nossa string de conexão. Tendo sido definidos os campos que estaremos trabalhando, também poderemos definir agora os parâmetros que cada um desses métodos receberá. Então, por exemplo, o método executa select receberá um parâmetro que é o psql, que é justamente o comando de SQL que será executado em cada um deles. Então, vamos repetir o processo no executa insert, executa select, executa update e também no delete. Então, psql e finalmente no executa delete, psql. Tendo definidos todos os métodos, todos os campos, também poderíamos ter definidos as propriedades públicas. No entanto, não teremos nenhuma propriedade pública sendo declarada para esta classe. Repare o desenho da classe. Se clicarmos duas vezes
no desenho da classe, somos remetidos ao código-fonte, onde então poderemos estar trabalhando nas necessidades que temos daqui para frente. A primeira necessidade que devemos fazer é colocar as referências dos namespace que estaremos utilizando. Então, using system.web, using system.web.ui, using system.web.ui webcontrols. Todas essas referências são necessárias para o nosso SQL Data Source. E também using system.data. Para o namespace banco, para o método construtor banco, então iremos inicializar nosso campo conexão com a string de conexão que eu já tenho definido. Reparando aqui a nossa string de conexão, nós vemos que o banco é o próprio localhost, ou seja, o banco de dados está na própria máquina. A instância é o SQL Express, catálogo inicial Northwind, usuário SA, senha 126455Z. Definida a string de conexão, vamos instanciar o nosso objeto SQL Data Source. Então, underline SQL recebe new SQL Data Source e vamos colocar para ele underline SQL .connection string recebe underline conexão. Dessa forma, já temos o nosso objeto de conexão instanciado e já com a string de conexão definida. Falta agora, então, apenas definirmos os outros métodos. Para o método executa_select, trabalharemos da seguinte maneira. Underline SQL .select command recebe psql, que é o comando de SQL a ser executado e que veio por parâmetro. E aí então declararemos aqui um data view, que será retornado por parâmetro, dv recebe cast modificador de underline SQL select data source select argumentos .empty para executar o comando de select. E agora falta apenas que nós façamos o retorno do nosso data view. Obviamente, tudo isso deveria ter sido colocado em blocos de tratamento de erros, né? No entanto,